E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha a surpresa! Olha a surpresa! Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, gente, eu não anunciei que eu ia entrar no ar. E a verdade é que essa live não estava nem um pouco programada. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que no ano passado, acho que foi entre novembro e dezembro, ou entre outubro e novembro, eu fiz o projeto de 30 dias de live, ano passado, e não é o que está acontecendo agora. Eu não estou fazendo o projeto de 30 dias de live. Não ainda, de qualquer jeito, eu vou fazer ao longo desse ano. Mas por que eu entrei aqui ao vivo completamente sem nenhum aviso? Porque eu queria conversar sobre uma coisa e eu queria deixar registrado. Eu sei que eu comecei o canal no YouTube, etc, etc, mas assim, eu me sinto tão mais à vontade falando com vocês aqui. Eu vou aproveitar para deixar registrado que eu esqueci de salvar a live que eu fiz há 2 semanas atrás. Não me odeiem, por favor, eu esqueci totalmente. Mas essa aqui eu vou deixar salva, eu prometo, eu salvo e eu coloco no YouTube depois. É só porque eu gosto muito de entrar ao vivo, mesmo sabendo que bem provavelmente não tem muita gente que possa assistir agora. Mas tem um comentário meu fixado e eu vim falar sobre uma coisa que eu tava pensando hoje, que eu acho que é um ótimo ponto de discussão pra gente ter, pra qualquer pessoa ter, que é esse meio termo entre trabalhar arduamente, buscar ser produtivo o tempo todo, usar a sua energia da melhor forma possível e ainda assim cuidar de você e ainda assim saber descansar. Eu sei que é um assunto tipo batido, batedérrimo, batidíssimo. E vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu não sou a maior advogada. Oi, Cidinha! Quem me acompanha sabe que eu não sou a maior advogada daquele discurso de slow life, de sabe, vamos parar para cheirar as rosas, vamos aproveitar o caminho. Eu não visto muito esse discurso, porque a verdade é que esse não é o meu momento. Então, eu sempre tento trazer para vocês também uma coisa pela qual eu tô passando, que seja mais ou menos equilibrada. Eu sigo algumas pessoas que são assim a representação fiel desse discurso de a gente tem que se escutar, a gente tem que descansar e a gente não pode querer estar produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês. O Oliver Ty, acho que alguns de vocês devem conhecer, quem não conhecer, procura depois no Instagram, Oliver THI, é um excelente exemplo disso. Ele é mineiro, ele tá lá em Portugal, enfim, ele tem um conteúdo maravilhoso, lindíssimo no Instagram. Enfim, muitas pessoas, muitas pessoas. E eu não sou assim. No meu último 1 ano e meio / 2 anos de vida, eu tenho trabalhado muito. Eu tenho trabalhado para caramba. Tenho trabalhado demais. E é isso que eu gosto de fazer. Essa é a minha vibe, essa é a minha onda atual. Mas o que aconteceu comigo hoje? Hoje eu acordei sem o menor tesão. Vocês sabem como é isso, né? A gente geralmente sabe como é isso para sexo, então a gente também não tem dificuldade de imaginar aquela vez em que a gente tá trabalhando, a gente tem que trabalhar, e você, tipo, não tá com a menor vontade. Eu não estou necessariamente naquele lugar de quando você tá muito incapacitado. Tipo quando você tá doente ou quando você tá na bad que você mal consegue sair da cama. Não é assim, não é nesse ponto, não é nesse nível. Mas hoje o dia não tá fluindo. Sabe quando o dia não flui? E pode ser muito perigoso e muito ruim para sua energia esse pensamento que você precisa estar produzindo e que você precisa estar trabalhando o dia inteiro. O que bate às vezes na cabeça é que se você tirar um dia de folga, se você se der meio período do dia para descansar, você não está sendo um profissional tão bom ou um estudante tão bom. E você olha exemplos nas redes sociais, as pessoas que você conhece, tá todo mundo assim, bem intensamente focado no trabalho. E aí, o que eu vim dizer hoje para vocês é uma coisa simples, que é o seguinte: organização e saber otimizar a sua vida é essa jornada de viver uma vida cada vez melhor e de viver uma vida cada vez mais alinhada com o que vocês querem, não é um caminho 100% tenso. Não é um caminho 100% de energia total o tempo inteiro.
Pode ser se você quiser. Eu sigo uma outra pessoa fabulosa no Instagram, que a maioria talvez aí conheça, que é a Thaís Farage. Ela é uma consultora de estilo e de moda de São Paulo. E ela compartilha, eu acho que eu compartilhei com vocês um dia desses no Stories, um pequeno texto que ela fez para o Instagram, falando sobre as prioridades de vida dela. Então, assim, também eu não quero propagar nenhum tipo de discurso de, como é que eu vou dizer, o seu estilo de vida tá errado. O seu estilo de vida tá certo, foda-se qual seja o seu estilo de vida, ponto. Não existe ninguém para questionar, não existe ninguém para apontar e dizer, nossa, quer saber? Você tá muito errado, você tá trabalhando demais, você tá trabalhando de menos, você tá estudando demais, você tá estudando de menos, você tá viajando demais, você tá viajando de menos, você tá festejando demais, festejando de menos. Não existe isso. O seu estilo de vida é da sua conta e da de mais ninguém. E aí o exemplo da Thaís é muito bom por causa disso, porque ela trabalha bastante, ela se dedica muito pro que ela faz e ela diz que ela tem dificuldade de descansar, que ela tem dificuldade de parar e pedir ajuda quando ela não tá dando conta de todas as tarefas dela. E ela diz que isso não é bonito, que esse não é exatamente o estilo de vida que ela quer, mas que atualmente é o estilo de vida que ela consegue ter e é o que ela escolheu. Ponto, acabou. Mas o que eu quero deixar bem claro é que para ter uma vida cada vez melhor, cada vez mais harmonizada com o que você quer, você precisa aprender a se escutar e você precisa conseguir estar sempre de olho aberto para entrar naquele caminho meio termo entre saber que você está dando duro, saber que você está indo atrás do que você quer, mas ao mesmo tempo estar sempre de orelha em pé quando você estiver se sentindo cansado, quando você estiver se sentindo tipo, cara, o dia hoje não tá rendendo, o dia hoje não tá dando. Pra quem tá entrando agora, eu vou falar novamente o que eu falei no início, que essa é uma live não programada, bem curtinha, eu já vou encerrar daqui a pouco, mas é porque eu tava pensando em algumas coisas aqui em casa e eu me sinto muito confortável em entrar ao vivo no Instagram. Eu gosto muito de deixar os meus pensamentos com vocês. Então, assim, não foi programado, mas eu achei justo compartilhar porque tem a ver com algumas coisas que a gente conversa aqui. É um caminho de estar 100% atento, não tem por onde. E é um caminho em que não existe certo e errado. Ou seja, podemos dizer muito tranquilamente que o caminho da organização e o caminho de ter a vida que você quer é realmente difícil, é realmente escroto às vezes, porque você tem que estar de olho aberto o tempo inteiro para o que você está sentindo, mas ao mesmo tempo você sabe que as suas decisões são suas, que ninguém tem nada a ver com isso e que não existe uma escolha certa e não existe uma escolha errada. Existe simplesmente a escolha que você vai conseguir bancar, caso você consiga bancar. Então, enfim, aí... Oi, Thalita! E aí, o que aconteceu comigo hoje, como eu também estava dizendo no início, é justamente isso. Eu acordei... Oi, Giza! Tem umas pessoinhas que estão podendo parar de tarde para me ouvir falar. O que está acontecendo comigo hoje é exatamente isso. Eu não tô com energia, eu não tô com vontade de trabalhar, minha mente tá, tipo, em outros assuntos, sabe, viajando. E todas as coisas que eu geralmente gosto de fazer, porque vocês sabem que eu amo manter o eu organizado, não tá me dando vontade de fazer isso hoje. E aí o que aconteceu é que depois de eu cumprir os meus compromissos básicos do dia, eu me permiti... Opa, foi mal. Eu me permiti ficar por conta do que quer que eu queira fazer, não tem nada de errado com isso. Vocês precisam, como eu falei, estar atentos o tempo inteiro. Estar atento o tempo inteiro se você está precisando descansar, se você está precisando se reequilibrar. E foi aí que eu botei esse nomezinho, né, esse comentário aqui, meio que para intitular a nossa live, essa live espontânea, sobre a importância de reequilibrar a nossa energia. Pois é necessário se dar uma pausa. E o mais interessante, sabe o que é o mais interessante sobre isso? Você não consegue organizar, sequer prever as pausas que você precisa. E isso é uma coisa também que eu estava pensando bastante semana passada e de alguma forma eu já falei, mas eu quis vir aqui e, tipo, reforçar pra você dizer, gente, é isso aí, tá? Essa semana eu fiz o meu mapa astral, né? O meu mapa natal de astrologia, pela primeira vez e recebi uma leitura completa dele. E a parte muito interessante é que boa parte das coisas que a gente precisa muito na vida não são programáveis, não são planejáveis, não precisam ser, não deveriam ser e errado está em quem, como eu, tenta botar um certo controle em tudo ou tenta estar sempre um passo à frente de tudo que vai acontecer e talvez pessoas que sejam muito precavidas, pessoas que sejam muito ansiosas, muito controladoras ou alguma coisa assim.
Esses momentos de equilíbrio, esse momento que você sente que você está com uma energia baixa e que você precisa se cuidar, ou mesmo que você não esteja de cama, mesmo que você não esteja na merda, às vezes você só tá querendo fazer uma coisa diferente, cara, foda-se. Entendeu? Você pode estar querendo ver um filme, ler um livro, sair com os amigos, ficar de pernas pro ar, dar uma volta, seja lá onde da sua cidade, você às vezes não quer fazer o que você se planejou para fazer. E não tem o menor problema você abdicar dos seus planos. O que tem problema é você botar a poeira embaixo do tapete e ficar se enganando, ficar naquela autoilusão que você tá fazendo o que você tem que fazer para chegar onde você quer, mas quando você olha para a prática, você não admitiu ainda o que você quer e dos 7 dias da semana, você tá empurrando com a barriga por 5. Mas empurrar com a barriga e ter uma atitude apática perante a vida não é e não são, essas coisas não são a mesma coisa de você saber se cuidar, de você saber se preservar e de você saber se ouvir. Você é um ser vivo que está sempre mudando, um organismo, sabe? Que tem vida o tempo inteiro correndo dentro de você. Isso não é organizável, gente, não é. Então, assim, claro que quando eu digo isso pra vocês, e eu digo isso pra mim, e vocês sabem que boa parte do que eu trago pros textos do blog e tal, vem muito da minha experiência. A minha experiência não é a única no mundo e eu sei que não é todo mundo que tem os mesmos problemas que eu, não é todo mundo que tem essas dificuldades, mas mesmo que quem esteja aí me ouvindo ou me vendo seja uma pessoa naturalmente relaxada, naturalmente de boa, que não tem muito esse risco de ser uma pessoa ansiosa, que quer ter controle de tudo, etc, etc, ainda assim eu acho justo dizer que pessoas que são tensas, pessoas que estão sempre muito preocupadas, sempre muito estressadas, não representam o que é a organização. A organização não é uma coisa tensa, mas não é mesmo e não precisa ser. A única coisa que a organização é uma reflexão fiel, nua e crua do que você quer da sua vida e você faz exatamente do jeito que você quer fazer. A organização e a produtividade vão te ajudar a chegar lá, mas isso vai ser muito diferente para cada um. Parte do meu propósito, da minha causa, da minha bandeira no organizado é para algumas pessoas, principalmente para essas pessoas que acham que organização é um monstro de 7 cabeças, é difícil pra caralho, significa aquele nerd de TI com óculos na ponta do nariz, vendo uma planilha do Excel, sabe? Tipo, essa imagem antiquada, quadrada e nem um pouco realista que algumas pessoas podem ter, eu quero desfazer essa imagem. E eu quero servir de exemplo e pelo menos compartilhar como as coisas são para mim, para outras pessoas que também sentem uma necessidade grande de ter controle das coisas, pessoas muito metódicas, muito racionais, extremamente detalhistas e que às vezes se sentem inseguras se não tiver um plano claro e detalhado de tudo que está na sua frente. Essas pessoas se fodem, claramente, minimamente, assim, sem papas na língua, porque a vida não é assim e a vida não é passível disso. Então, como pessoa que é exatamente desse jeito que eu descrevi, quando acontecem dias como o dia de hoje, em que eu não consigo cumprir, que eu não estou com vontade de cumprir o que eu disse que eu ia cumprir, eu preciso me permitir. E às vezes isso é o que mais pega para mim, essa é a minha dificuldade, quando esses momentos de lazer ou de descanso não foram planejados, porque eu sou muito boa em planejamento. Nós sabemos disso. Então assim, se eu planejo que sábado de tarde eu vou sair com as minhas amigas, se eu planejo que todo dia de noite eu tenho uma pequena folga para eu poder relaxar, ver um filme no cinema, cozinhar, qualquer coisa assim, eu sei lidar com isso, mas a vida não acontece de acordo com o que você planejou e não tem problema. Então se você que está ao vivo aqui vendo, você vai estar vendo a live depois, ou dessa vez eu vou lembrar de gravar a live, estiver vendo no YouTube, e você estiver pensando, cara, o meu dia hoje eu não estou encaixando com o dia que eu desenhei para mim, e seja esse desencaixe do jeito que for, porque às vezes você planeja ter um dia descansado, às vezes você planeja ficar por conta da diversão, e aí, justamente nesse dia, você fica a fim de trabalhar, justamente nesse dia você fica a fim de estudar. Ai, Samanta, que bom você ao vivo! Justamente nesse dia você fica a fim de ir atrás de algum projeto, de tirar alguma ideia criativa, de algum hobby de lazer da gaveta, e você tinha planejado ficar de boa, de pernas pro ar.
E às vezes acontece o oposto. Você tinha planejado trabalhar, você tem o tempo livre certo para o trabalho, você tomou o café, você tá sozinho em casa, os filhos estão longe, tá chovendo lá fora, sabe? Que é o caso hoje. Qualquer coisa que favoreça o trabalho e você não tá afim de trabalhar. Nesses momentos em que a vida não reflete a sua organização, nesses momentos em que a sua matéria-prima, enquanto ser humano, sua energia, seus pensamentos e as suas emoções não estão preenchendo o molde da sua organização, desiste, meu filho, desiste e se permita fazer o que você quer fazer na hora. Eu já disse isso em alguma news, em algum texto de blog, não sei onde é que foi, se foi esse mês, semana passada, mas a ação é sempre, sempre importante. A sua vida não vai pro ralo se você for, como eu disse, desse segundo time de pessoas racionais, metódicas, um pouco controladoras, detalhistas, que precisam e querem ter segurança o tempo todo. Você precisa, mais do que as outras pessoas, perceber que o que você faz na hora e essa consciência conectada com o seu momento atual vai te levar onde você quer. Nem tudo na vida você consegue com planejamento. E assim, vou dizer nem tudo e sequer sei se é a maior parte, às vezes nem é a maior parte. Eu não tenho certeza, eu não tenho a resposta definitiva para essa pergunta, mas eu com certeza aposto e coloco qualquer membro meu no fogo para poder dizer que nem tudo você consegue com planejamento. Estar consciente do seu momento atual e saber o que o seu coração ou a sua mente ou o seu umbigo, seja lá qual for parte do seu corpo, esteja te dizendo que é aquilo que você tem que fazer, você faz. Ação é sempre uma coisa ativa, mesmo que você esteja descansando. Isso é uma coisa muito boa que eu digo para uma amiga minha que tem uma tendência muito grande a trabalhar demais para além do próprio limite. E eu digo, se você descansa e se você toma a responsabilidade de dizer, eu não vou trabalhar agora, eu vou parar hoje às 3 da tarde, às 4 da tarde, e eu vou fazer XYZ até a hora da noite para eu dormir bem, dormir tranquilo, dormir cedo, etc, etc. Se você toma essa responsabilidade na sua mão, você está ativamente se tornando mais produtiva, mesmo através do descanso. A coisa que a gente mais deve evitar, como eu falei, é jogar a poeira para debaixo do tapete, tirar o nosso da reta quando o assunto é decidir o que a gente quer da vida, porque a decisão tem que estar lá. E a segunda pior coisa é deixar isso tudo por acaso, pela chance. Porque quando você pega a responsabilidade para você, você está se cuidando e você está se fortalecendo e com toda certeza a sua vida vai ser mais otimizada, a sua vida vai ser mais realizada, porque você está ouvindo o seu corpo e a sua mente e os seus sentimentos no momento atual. Então, mais do que necessariamente ajudar vocês a se organizarem, a se planejarem e a serem mais produtivos, eu quero que todo mundo tenha uma vida bem realizada, uma vida em que você tenha tesão por tudo que você faz. E nem sempre você nem sempre você chega nesse arquétipo através do planejamento. Às vezes, você chega nesse lugar por espontaneidade. E não tem nada de errado com espontaneidade. Pessoas como eu e pessoas que tendem a, como eu disse, serem muito metódicas, um pouco mais ansiosas, muito detalhistas e que precisam desse senso de eu sei para onde eu estou indo, essas pessoas têm que ser mais espontâneas, talvez, do que a maioria. E aí cada um vai saber do que precisa mais. Se mais de espontaneidade, se mais de ação ou se um pouco mais de cautela e um pouco mais de planejamento. Então eu vou aproveitar e deixar esse gatilho para reflexão para vocês. Você acha que você é da pessoa que precisa de mais cautela, de mais planejamento, de mais raciocínio analítico, frio, antecipado? Ou você precisa de mais flexibilidade, de mais espontaneidade e de mais coração e mente, sabe? Coração no sentido de o que é que eu quero, o que é que eu tô sentindo agora. Pode não combinar com os seus planos, mas você vai lá e faz. Porque ficar encostado na parede, deixando a vida passar, deixando outras pessoas tomarem as decisões por vocês, isso é ruim. Isso vai fazer você morrer arrependido. Que nem aqueles velhinhos e velhinhas em estados terminais que dizem, poxa, eu queria ter feito mais disso ou menos daquilo. Mas se você tá fazendo o que você sente que é o melhor pra você hoje, eu te garanto, isso é o que você deveria estar fazendo. Sempre vai ter tempo pra se planejar. Sempre vai ter tempo pra ir atrás da energia complementar a sua energia de hoje.
E é isso que a gente faz a vida inteira, complementar as nossas energias. Se hoje vocês estão se sentindo muito produtivos, muito animados, sabe assim, cheio de energia, você trabalha, você estuda, você planeja, você se organiza. Se você está se sentindo extremamente triste, com raiva e assim, com algum traço de morosidade, você se deixa ficar. E você se nutre, se diverte, relaxa e faz o que quer que você tenha que fazer. Então, de toda forma, essa pequena live foi para reforçar esse ponto. Organizar e ir atrás da vida que você quer. Ser uma pessoa realizada tem a ver com estar atento o tempo inteiro. Você nem sempre vai conseguir planejar o que você precisa. Você pode hoje planejar para daqui a 2, 3 semanas XYZ. Quando chega na hora, não é XYZ porra nenhuma. São outras 3 coisas totalmente diferentes. Você tem que ter a sagacidade de mudar isso. Você tem que ter a sagacidade de fazer essa ponte entre o que está acontecendo e o que você está sentindo daqui para cá. E como você vai harmonizar essa realidade ao seu redor. O gatilho de reflexão que eu deixei também é esse gatilho de, se você se considera e acha que você precisa de mais espontaneidade e flexibilidade na vida, ou se você precisa de mais cautela, mais planejamento, mais raciocínio crítico, para não se afobar tanto nas coisas. Mas, de qualquer uma das duas formas, a gente sempre precisa de um pouco desses dois elementos em momentos diferentes. E estar atento para o que você precisa agora é com certeza sempre o melhor caminho. Eu quero, dando essa resumida, servir de exemplo e servir de algum tipo de, poxa, pelo menos eu não tô sozinha, ufa, para as pessoas que são como eu, que são muito detalhistas e que sentem essa necessidade de controle grande e às vezes tem dificuldade de dizer, quer saber, eu tinha planejado um dia super produtivo e agora eu vou fazer um total de 0. Não vou fazer nada, vou ficar relaxando, vou ficar descansando. Mesmo que seja ficar trabalhando numa outra coisa, mesmo que seja trabalhar num projetinho criativo ali, super secundário, terciário, que não tem a ver com o seu trabalho. Não tem problema. E assim, como eu disse antes, você não consegue planejar todas as coisas que você precisa viver. É um assunto um tanto quanto emocional esse de hoje, mas você não consegue planejar tudo o que você precisa viver. Você vai viver o que você vai viver, aí fica pela crença de cada um e pelo raciocínio de cada um. Esse papo de acaso, determinismo, escrito nas estrelas, etc. Mas assim, a vida vai te apresentar o que ela vai te apresentar e você não tem como estar preparado necessariamente para todas essas coisas. Então parar e escutar o seu momento presente é sempre importante. Para finalizar, parte do meu objetivo em falar isso com vocês é também para ajudar a desfazer aquele mito que eu não sei se vocês têm, espero que não, mas que algumas pessoas têm, que organização é uma coisa extremamente chata, quadrada, não emocional, não artística, não religiosa, não abstrata, sabe? Que a organização tá muito pro lado da matéria, do raciocínio crítico, não sei o que, não sei o que. E que todas as outras coisas etéreas do ramo da espiritualidade, do sentimento e da intuição não tem a ver com organização. Isso é pura mentira. Porque a organização é justamente conseguir fazer essa ponte entre o que está acontecendo na sua vida e o que você quer. Se essas coisas estão andando em confluência, você vai ser uma pessoa realizada. A diferença é que algumas pessoas precisam de mais planejamento, mais organização, algumas pessoas são mais audaciosas do que outras, mas assim, mano, a régua final é se você tá tendo a vida que você quer. E saber se você tá tendo a vida que você quer é uma coisa que você só pode fazer estando de olhos bem abertos o dia inteiro. É difícil. Ninguém disse que era fácil. Mas é só assim que a gente pode realmente parar para ver se a gente está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida de acordo com os seus termos, com as suas prioridades. E não tem problema nenhum parar de ser produtivo para pensar nisso de vez em quando, tá? Se você precisava de uma permissão, eu tô te dando a permissão. Tipo, quem sou eu? Mas se vale de alguma coisa para você, tô te dando a permissão. De descansar, parar, pensar na sua vida e ver se o seu momento atual, se as suas circunstâncias estão se encaixando, batendo, se harmonizando e se entrosando bem com quem você é e com o que você quer. Porque a organização, na verdade, é essa forma da gente morrer menos arrependido.
porque morrer nós iremos de qualquer jeito. Então, se puder ser menos arrependido, eu já tô bem satisfeita. Obrigada, Lucy, maravilhosa. São vocês que estão aqui às 2 da tarde me ouvindo falar. Sinto que falei um bocado, sinto que até talvez tenha sido repetitiva, mas tudo bem, eu queria compartilhar isso com vocês. E todos esses tópicos a gente merece falar disso mais. A questão da organização ser esse lugar harmônico, a questão da gente precisar ser mais espontâneo e ouvir mais o nosso corpo. E a questão que o mais importante é que a gente realmente consiga fazer essa ponte entre o que está acontecendo e quem nós somos. Porque aí a gente vai ter uma vida bem vivida. A organização e o planejamento, para quem precisa, é um corrimão, uma bengalinha, um apoio, assim, tipo uma pessoa que te puxa pela mão, mas não é mais do que isso. Vocês precisam estar atentos para o que o dia de vocês está pedindo. Seja lá o que for, tá ótimo. Não era para ser nem um pouco diferente. Eu vou deixar salva para quem tá vendo depois, por favor. De novo, não me odeiem por não ter avisado dessa live. Não sei se alguém vai desejar ter visto ao vivo. Eu vou salvar. Eu vou salvar e vou colocar no Instagram. Vocês são as melhores companhias para eu vir aqui e falar e compartilhar alguma coisa, tá? Muito obrigada, vocês são o máximo. Tenham uma linda tarde. Bye, bye.